Assim, mas a minha vida toda foi sentindo dor. A minha vida toda, desde que eu me lembro que eu era gente, com 12 anos, que eu comecei a sentir os efeitos de uma doença incurável, eu tive dor a minha vida inteira. E aí eu fiquei assim pensando, cara, eu acho que eu precisava fazer terapia, porque eu preciso saber se eu sou um cara que gosto de sentir dor, né? E por que eu... E aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Pô, tu tá sentindo dor, mas tu queria parar porque tava sentindo dor, mas tu sempre sentiu dor, né? Tudo que tu produziu até hoje foi... Tudo foi dor, né? Porque com 12 anos de idade, eu comecei a ter uns sintomas muita dor na minha barriga, no abdômen, uma dor insuportável. E aí me lembro da minha infância, minha mãe, meu pai em volta, disse, toma um chá, faz isso, né, toma aquilo, mas nada passava, né. Aí chegou um ponto na minha vida, é normal, né, viver com isso, mas era uma dor insuportável, desde criança. E aquilo foi se agravando de uma forma, quando eu cheguei na minha fase de adolescência, eu era extremamente magro e cansado de passar para o médico, né, de fazer exames, ninguém sabia o que tu tinha. Várias tentativas de vários tratamentos. Várias. A minha adolescência, as lembranças assim, que eu tenho, segurando na mão da minha mãe, saindo e entrando de consultório médico. Isso é desgastante. E eu me lembro da minha revolta, chegou um tempo assim que todo mundo que olhava para dizia, não tem nada. Nossa. Não conseguia identificar. Não conseguia identificar. Tipo, é birra. É isso. Olha criança, só. Adolescente, tu não tem nada. E chegou um ponto assim que eu coloquei na minha mente, eu nunca mais vou em médico. Eu nunca mais vou procurar médico. E eu cresci com isso, né? Saber de entrar para dentro de um consultório e tentar convencer que tu tem alguma coisa e fazer um monte de exame e não achar nada que tu tinha, né? E aí, em muito recente, 2013, eu tive uma crise. 10 anos. 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu tive uma crise insuportável. Insuportável. E eu caí de cama. E era uma dor que eu não sei te explicar a dor que eu sentia. É absurdo. É um absurdo. E com aquela mente feita, não vou em médico. Sim. Vamos desabonar o que eu tô falando. Exatamente. Porque eu acho que o desgaste é tu ir e ter que contar a mesma história sempre. Isso é o pior. E assim, porque tudo que eu queria é que alguém me dissesse o que eu tinha. Eu não queria, nem me importava em ser curado, mas saber contra o que eu tô lutando, né? E ninguém descobria. E aí, rapaz, nessa época em 2013, que eu senti uma dor insuportável, eu me lembro assim de desmaiar de dor e meus parentes, minha esposa, meu pai, minhas tias entraram dentro do quarto e disse, tu tem que ir no médico. Eu disse, ninguém me leva pro médico. Ninguém vai me levar pro médico. Eu já fui, né? Eu já fui, tô cansado de médico. E aí, rapaz, a minha tia, ela disse assim, não, hoje tu vai ir, eu vou te levar. Nem que seja de arrasto, eu vou te levar. Aí quando eu caí no médico, o cara me encontrou na UTI, disse assim, seja sincero comigo, o que é que tu tem? Eu disse, cara, eu não sei, porque eu pesava 55 quilos, eu tenho 1,80 m de altura. Nossa, raquítico, extremamente anorexia, era visível. Parecia que tu era um usuário de droga, assim, alguma coisa cara, assim. ou um soro positivo. Sim. Porque era extremamente magro. E ninguém sabia o que eu tinha. E aí eu caí nas mãos na UTI do Hospital Conceição. Mesma coisa disseram pra mim, tu não tem nada. Não consigo ver que tu não tem nada, não aparece nada. O exame está tudo certo contigo, não aparece nada. Aí aquela coisa de olhar para os parentes, eu falei para vocês. Eu já sabia, é isso. E cara, depois, eu acho que um ano depois, eu tive uma crise muito pior. Muito pior. E fui carregado para o médico, né, de novo. E aí sim, diagnosticou um doutor Afonso Malman, que hoje é falecido, que era chefe do Hospital Conceição,
Ele diagnosticou através de um exame que a gente chama de colonoscopia. Ele disse assim, cara, tu tem síndrome de Crohn. Aí já tinha um nome para a doença, né? Sim, já tinha um norte Já para tinha um poder norte. pensar e tal. É. E aí eu fui pesquisar o que é síndrome de Crohn. Não deu um Cara, Google. sim, eu nunca ouvi falar Sim. disso, né? Síndrome de Crohn, cara, o que é isso? E tomei um choque quando ele disse assim, e não tem cura. Sim. Ele me tratou por eu acho que mais 1 ano ou 2, com mesalazina, que é um comprimido muito grande que tu compra. Mas aquilo não tinha efeito nenhum e eu continuava piorando. Cada dia pior. E aí, o Dr. Afonso acabou falecendo nesse meio tempo, né? Ele faleceu e eu caí de novo na emergência do Hospital Conceição. Mais uma vez. Recomeçar tudo. De novo. Aí ele já tinha falecido. Não tinha informação. Não tinha. Aí a nova chefe da chefe que a gente chama da proctologia do hospital era uma nova médica, a doutora Daniela Kopp. E aí eu costumo dizer que essa parte foi um agir de Deus, assim. Que bênção. Sim. Porque uma coisa é tu ouvir de Deus desde criança, assim, que Deus tem um plano na tua vida, né? Que Deus ele vai te usar de alguma forma e tu lutar contra uma doença essa vida toda e ao mesmo tempo ouvir promessa. Agora você pega um cara extremamente magro, ninguém quer dar emprego. Você olha no biotipo do cara, você pode ser um profissional, porque a tua aparência é de doente. Sim. Totalmente amarelo, anêmico. Então eu tinha até essa dificuldade, até na minha vida financeira isso foi um abalo, era horrível. O meu relacionamento com a minha esposa, ela foi uma pessoa que desde o primeiro dia de casado, ela amanheceu comigo na UPA, Olha só. né, desde a primeira semana de casado. Então eu comecei a sobrecarregar todo mundo, né, Sim. com a doença, porque uma pessoa doente não sofre sozinha, né? Sim. Ela vai incluindo pessoas. Você vai fazendo aquele sofrimento. Só que a pessoa que é doente, ela tem noção disso, né? E chega um tempo que ela prefere realmente, às vezes, sofrer sozinha, não chama ninguém, porque ela não quer, ela se sente como um peso. E aí, voltando lá para a segunda crise. Para a segunda crise em 2013, foi muito feio. Foi horrível. Você foi carregado, né? Fui carregado. Aí quando eu cheguei no hospital, na UTI do hospital, e aí nesse meio tempo eu tinha um problema com meu pai, assim, eu não conseguia perdoar o meu pai, né? E aí a Mônica, como psicóloga, pode me dizer melhor isso, mas a minha médica, a única explicação que ela tinha para me dar assim, tu desenvolveu um trauma de infância que desencadeou a doença de Crohn. Pode ser. Que essa doença inflamatória era de um trauma de infância, mas eu não sabia dizer o que era, eu tinha muita mágoa, né? E, cara, essa segunda crise, caí no hospital, na emergência não tinha lugar para mim, e eu, brigado com meu pai, já sem falar com ele, eu acho que é 1 ano sem falar com ele. Sem se conversar. Sem conversar com ele. E eu caí na emergência do hospital, não tinha leito, eu tive que ficar dormindo no chão, até que encontrasse um leito para mim. Então no chão do hospital, Urrando dormindo, de dor. Muita dor. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Essa crise foi assim um processo de Deus para trabalhar na minha vida. E eu tô ali no chão com muita dor, sem conseguir falar. O meu pai chegou no horário de visita, que tu tinha aquele tempinho que tu entrava para visitar rapidinho, né, na emergência. O meu pai começou a gritar dentro daquela emergência. Cadê o meu filho? Eu trouxe ele nos meus braços, eu não acho, porque meu pai já tinha circulado tudo, mas não me viu, e eu estava nos pés dele. Ele estava pisando em cima de mim. Sim. E gritando, cadê o meu guri? Porque ele não me reconheceu, o estado de magreza e de morte que eu estava, né? E aí eu vi o meu pai começou a chorar muito, né? Ele urrava chorando. Ele disse, eu não acredito que vocês perderam meu filho. E forte isso. Cara, ali Deus começou a me curar. Sim. Cara, eu odeio um cara que morreria por mim, né? E
ali eu comecei um processo de perdão do meu pai. Aí eu consegui pegar no pé, na perna dele, disse, pai, eu tô aqui. Ele me ergueu, porque meu pai é muito grande, tem 2 metros e pouco de altura. Disse, eu vou te levar para casa, você não vai mais ficar aqui. Meu Deus. E correu, e quando ele tentou sair na porta, o médico disse, não, pai, pelo menos aqui ele vai ser atendido, em casa ele vai morrer. Aqui ele tem uma esperança, deixa ele aqui. Aí o meu pai chorou muito, cara, e devolveu no chão, saiu desesperado para fora, né? Desesperado. Ganhei alta. Já sabia então que eu tinha, né, síndrome de Crohn. E essa médica, a doutora Daniela Kopp, ela entrou na emergência e disse assim para mim, eu vou te salvar. Eu vou salvar a tua vida. Tu tem síndrome de Crohn, uma doença inflamatória, não se trata mais com o remédio que tu está usando. É um remédio muito antigo, ninguém mais usa. Surgiu um medicamento novo nos Estados Unidos e eu vou conseguir ele para ti. Então aquilo me acendeu uma esperança, eu já me sentia curado. Olha só. Eu já comecei a ver assim, cara, eu com peso, eu poder ter saúde. Sim. E eu coloquei aquilo no meu coração, disse, ela vai me salvar. Começou o processo com essa doutora Daniela Kopp. Aí ela disse assim para mim, eu vou te inscrever nesse programa americano, vai vir uma injeção dos Estados Unidos para ti. E essa injeção vai te curar. Essa era a parte boa. Mas a parte ruim era, isso que pode demorar muitos anos para vir. E daí ela começou a chorar. Pode ser que não dê tempo de Ela salvar. se desesperou. Ela se desesperou. Pode ser que a injeção não chegue, essa vacina não chegue a tempo de te salvar. E eu me desesperei, né, cara? Mas eu vou descrever igual. E ela disse assim, vamos ter fé. Ela disse, pode ser que leve 1 ano, 2 ou até 3 anos. Mas não conta com isso para agora. Ela me inscreveu e dentro de 2 meses a injeção chegou na minha casa. Glória a Deus. Literalmente ela te salvou. Me salvou, um agir de Deus. E aí, esse medicamento ele tem que ser entregue numa câmara fria, numa caixa de A isopor. logística dele é complexa. E daqui a pouco ela me liga, 2 meses depois, assim, Cleo, ela me chamava de Cleo, a tua medicação está na frente da tua casa, eles estão procurando teu endereço. Ela começa a gritar e chorar. Que show! Se tu vai ser salvo, essa medicação vai te salvar. Glória a Deus. Isso foi lançado nos Estados Unidos, é a única coisa que cura inflamação que tu tem. Meu Deus, que benção. E eles estão aí, e eu comecei a chorar, disse pra Josi, eles estão me procurando. Oh. Cara, desceu, eu apliquei a primeira injeção na minha barriga. Eu tive uma coisa que eu não tinha desde criança. Fome. Vontade de comer. Fome, vontade apetite, de comer. assim. A vontade de comer. Porque eu não comia nada. Rapaz, eu disse, meu Deus, aquilo começou a puxar na minha barriga. Eu sentia que aquilo me... Eu disse, Josi, essa injeção vai dar certo. Que beleza. Primeira injeção, eu já fui procurar emprego. Eu vou ser curado. E já fiquei trabalhando na Rádio Amizade, que eu fiquei um bom tempo da minha vida. Voltei, estava usando já a medicação, já estava ganhando peso, já estava trabalhando agora, tudo certo, a vida parecia que ia alinhar. A médica disse assim para mim, vai chegar um momento que você vai ter que fazer cirurgia, porque a injeção que tu toma, ela vai estabilizar a inflamação, mas a estenose, ou seja, que torceu o teu intestino, necrosou, isso é só com cirurgia. Ela disse assim, mas eu não consigo medir o tamanho da cirurgia e nem quanto do intestino tem que tirar, porque a colonoscopia, que é a câmera, não passa. Não passa nesse... Está obstruído. Está tudo obstruído, ali, né? então eu não sei te dizer. Mas ela disse assim para mim, mas certamente é 15 centímetros de intestino que tu vai tirar. Ok, fui para a primeira cirurgia para tirar os 15 centímetros. Era todo o intestino grosso que estava comprometido. Então ela fez uma colectomia total, que é tirar todo o intestino grosso. E aí veio o fator surpresa, que no final da cirurgia, ela emendou, fez a cirurgia, tirou todo o intestino e deu um vazamento, uma barectomia, porque era muito curto que ela tinha para emendar um no outro, né? Sim. O que sobrou de Muito intestino. delicado, Era muito né? curto. Então, vazou e eu tive uma barectomia na primeira vez que eu fui operar. Então, a barectomia é aquela infecção generalizada, né? Que tu tem quando alguma coisa vaza de fezes dentro do teu organismo. E aí eu ia morrer em menos de 24 horas. E já tinha passado
quase 20 horas de cirurgia, então eu tinha que ser operado naquele instante, 4 horas. em 4 horas. E eu comecei a tremer de baractemia e de febre. E a médica veio, vazou, estourou a intestino, não deu certo a cirurgia. Abriu de novo. Tá pra falecer qualquer momento. E aí abriu de novo e colocou uma bolsa de colostomia. E ela disse assim para mim, você vai ter que usar essa bolsa de colostomia o resto da tua vida, porque não tem onde emendar o teu intestino. Então tu vai ter que fazer dessa bolsa a tua melhor amiga. E aí, aquele processo todo de hospital, e aí eu vim para casa com a bolsa de colostomia. Para mim, foi desesperador o primeiro mês, né? Até se adaptar. Adaptação. Mas aí eu comecei a ganhar peso, né? Que eu era extremamente magro, então eu comecei a aceitar a bolsa por esse fator. Que eu já não sentia dor, mas tinha bolsa. Opa, melhor usar bolsa do que sentir dor, né? Só que daí, 2 anos depois, aquela emoção já acabou. Agora tu tem uma realidade na tua frente. Um cara de 30 e poucos anos que carrega um saco de fezes. Essa não existe uma palavra bonita, é isso. Que estoura, que te suja, que fede. E agora eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava na noite na Rádio Amizade e de dia eu trabalhava na Assembleia Legislativa com o deputado Fichinha. Mas nenhum dos dois sabia que eu usava bolsa. Ninguém sabia, porque eu, quando botei a bolsa, na verdade, que comecei a tava de férias, aliás, na Amizade, tava de férias, botei a bolsa no meio desse processo. Fiquei uns dias a mais, expliquei para ela, mas não contei, vim usando bolsa. Não falei. Então ninguém sabia, a não ser a minha mãe e a minha esposa, minha família, que eu estava usando bolsa. E aí, vida normal, seguindo tudo normal. Me deram um auxílio doença para mim ficar recebendo auxílio. Fiquei 1 mês, devolvi, não queria saber dessas coisas. Queria trabalhar. Eu sempre quis trabalhar. E eu entendi que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu não fiquei em casa dando força para aquela doença, para aquela bolsa que me atormentava. Cara, quando fechou 2 anos de bolsa, eu estava tomado de depressão. Porque eu cansei de ser um personagem na rua, fingir que eu estava bem e chegar em casa e tratar todo mundo mal em casa. Eu não me suportava mais. E aí, numa sexta-feira de manhã, eu indo para trabalhar na Assembleia Legislativa, tomei um banho, sempre gostei de andar de camisa, né? Crente, né? Gosta de andar bem arrumado. Arrumei, desci a escada da minha casa para ir trabalhar. A bolsa estoura. E a bolsa estava trabalhando muito aquele dia. Então eu me sujo todo de fezes, assim, me lava de fezes. Eu volto, tomo um banho, segundo banho, e coloco outra roupa, desço, eu já estou no carro, pela RS 239 indo trabalhar, estoura de novo. Eu volto para casa e tomo o 3º banho. E aí eu não aguentei mais. E aí eu me lembro que naquele dia, enquanto eu tomava banho, eu comecei a falar com Deus, e eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Eu disse, Deus, eu não suporto mais. Até aqui. Eu já vim de arrasto a minha vida inteira. Eu não aguento mais. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Porque eu não quero chegar ao ponto de ter que tirar a minha vida, porque para mim nada mais tem sentido. Tomado de depressão. A minha vida, todo mundo em volta de mim sofria. Como é que tá? A empresa, na emissora, eu não queria contar porque, poxa, precisa carregar, a gente fazia muito evento, carregar um computador, né, uma caixa, eu queria levar, não queria que me visse como deficiente, então eu não falava para ninguém. Mas quando você tá sozinho, vem à tona o teu verdadeiro eu, né? Tu não é um personagem ali, sozinho, só tu e a tua mente no travesseiro, ali tu é quem realmente tu é. E quando eu chegava em casa, eu sou um saco de bosta. Sou um saco de merda, o que é isso? Aquilo pendurado o tempo todo em mim, vazava e me sujava. E as minhas lágrimas se misturou com aquela água do chuveiro e eu fiz essa oração, disse, Deus, ou me cura ou me leva. E eu tomei uma atitude, liguei para minha médica naquele dia, naquela sexta-feira, e disse, doutora Daniela, eu quero fazer a reversão da bolsa. Eu disse, como é que é? Eu quero tirar a bolsa de colostomia. Eu disse, tu está fazendo terapia, Cleomar? Se não, por que tu não começou? Eu te mandei fazer terapia.
claro, até por uma aceitação. Sim, a senhora para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Sim. Eu disse, eu não tô. Ela disse, não. Tu já sabe que não tem como mexer nessa bolsa. Não tem como tirar. É pro resto da tua vida. E tu vive bem. E pela primeira vez eu confrontei ela e disse assim, como que tu sabe que eu vivo bem? Quem disse para a senhora que eu vivo bem? Disse, a minha vida acabou junto com essa bolsa. Ela ficou, deu aquele silêncio naquele telefone. Eu disse assim, então, o hospital vai entrar em contato contigo. Tu quer vir tirar a bolsa? Eu disse, sim. Tu vem sabendo que é 95% de chance de tu morrer porque tu não tem intestino para emendar. Eu disse, eu entendo isso. E como eu tinha pedido para Deus, ou me cura ou me leva. Sim. Vamos fazer uma Vai ser Colocou na feita mão dele. Colocou na mão dele. vai ser feita a vontade dele. E fui. E aí, no sábado... Mas é uma decisão seríssima, né? Muito. Tua filha já tinha... A minha filha tinha 6 anos Nossa. de idade. Então, essas próximas horas depois dessa ligação, foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. Depois dessa ligação feita na sexta-feira e a espera pelo hospital entrar em contato comigo, que no sábado me ligou, disse assim, vem amanhã, 10 da manhã do domingo, você esteja no hospital para fazer cirurgia. Eu disse assim, não, calma, porque, né? Peraí, eu tenho que pensar. Deixa eu orar um pouco mais. Deixa eu pensar. Eu disse, não, se tu vai pensar, eu vou chamar o próximo da lista. É SUS, né? Não tem tempo para pensar. Agora ou agora. Ou é agora, ou tu vem amanhã, ou tu vai ter que esperar mais não sei quantos anos. Né? E eu disse, eu vou. E quando eu disse eu vou, tudo que eu olhava na minha volta dizia que era a última vez que eu estava olhando. A minha parte humana, que agora tem 2 vozes na tua cabeça. Porque aquele cara que diz, não, é 100% espiritual, 100% do dia, Sim. a fé, durante as 24 horas, eu sinceramente, eu acho que não é bem assim, Deus. Vem aquela percepção de finitude. Sempre vem... Pode ser que é o último momento, a última hora. Isso tudo veio na minha mente. Eu olhava para minha filha, é a última, e aquela voz humana dizia, é a última vez que você está vendo para tua filha. Para tua mãe, para teu pai, para tua esposa, é a última vez. Pai, essa casa comigo vai ser... Rapaz, que loucura. Ô, Léo, mas como a tua esposa e os teus familiares receberam essa notícia? Eles sabiam também que era quase que irreversível. Como é que foi para eles te apoiar? A minha mãe... Ir com a tua fé? Ou como é que foi isso? A minha mãe não queria que eu fosse para o hospital. E a minha esposa dizia, tu vai tirar. Assim, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. E aí, eu fui. Cada passo de cada coisa que eu via indo na carona do meu pai naquele carro, que eu olhava, eu imaginava, cara, se é a última vez que eu tô andando na 116 mesmo, meu Deus, que loucura. Internei no hospital. Cheguei no hospital, eles ficaram comigo as primeiras horas, depois todo mundo foi embora. Eu fiquei sozinho. Fui pro bloco, voltei da primeira cirurgia, primeira tentativa de tirar a bolsa. Quando eu tô no quarto, eu tive uma crise de pânico, que eu nunca tinha tido na minha vida. Muita informação. Muita coisa. E aquela crise de pânico dizia assim, ó, vai vazar de novo e tu vai morrer. E eu me acordei e comecei a gritar desesperado. Eu disse, chama a minha médica, bota a bolsa de novo. Bota a bolsa de novo. Eu disse, não, por quê? Porque vai vazar de novo, eu vou morrer. Não, ainda não deu tempo de saber se vai vazar. Tem que esperar tantas horas, não lembro se era 24 horas ou 12. Tem que esperar fechar as horas para saber se tu tiver febre é um sinal. Eu sei que vai vazar, eu vou morrer. E eu comecei a quebrar tudo perto de mim. Comecei a quebrar tudo. Eu tenho um surto psicótico, bota a bolsa de novo. E aí me encheram de injeção e me amarraram. E eu tinha muita dor. Passou o período de teste e realmente me deu febre. Me deu febre. E disse assim, de fato, vazou de novo. Vamos te abrir de novo. Foi aberta, fui pro bloco para a segunda vez. Segunda cirurgia dessa vez, né? Dessa segunda internação. Porque na outra foram várias. Também. Sim. E aí eles abriram. Tinha dado vazamento, porque daí tu tira todo o teus órgãos para fora, né? Para fazer uma lavagem, quando dá esse tipo de vazamento, tu tira tudo para fora e lava de novo. E aí emenda e costura de novo. Aí pela segunda vez então foi aberto, costurado de novo, devolvido para o quarto. E eu de novo com aquela sensação. Disse, meu Deus, por que eu vim tirar essa bolsa? Vai, vou morrer.
eu sentia de novo que tinha alguma coisa errada e tinha muita dor. E aí esperou aquele processo de novo, a médica, tá dando febre em ti, meu Deus, abri a terceira vez. Dessa vez não vazou a cirurgia, o intestino que estava emendado, mas eles esqueceram um coágulo de sangue dentro. E praticamente a mesma coisa, né? Abre de novo, pela terceira vez, limpa de novo. A quarta vez, mais uma vez, deu outro problema. Foi aberto a quarta vez. Meu Deus. E aí voltei, mas esse tempo todo sem comer, desde o dia que internou, Sim, porque é intestino, fraquíssimo. né? Totalmente fraco. E aí, quando eu comecei a passar mal de novo, a médica sentou comigo e disse assim, tu não aguenta ser aberto a quinta vez. Eu vou parar de te abrir. 4 vezes. Eu não vou mais mexer nisso. Eu disse assim, acabou. Tudo que eu tinha para fazer por ti eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer por ti. Tu não aguenta ser aberto de novo. Só que teu organismo está parado. Porque todas as vezes que tu é aberto para uma cirurgia, o teu cérebro ele entende que tem alguma coisa errada contigo. Então ele parou de funcionar os teus órgãos, porque ele acha que tu sofreu um acidente, enfim, não sei, e ele acha que tu está perdendo muito sangue. Então ele parou de funcionar. Então, e se tu não voltar a funcionar os teus órgãos em 7 dias, tu morre. E se eu não te abrir, tu morre também. Então ela tomou a melhor decisão. Vou reunir a tua família para se despedir de ti. E reuniu a minha família. Todo mundo pro hospital para se despedir de mim. Minha filha, ela avisou todo mundo. Tadinho. Todo mundo veio. E fazia já 6 dias que meu organismo estava parado. 5, aliás. 5 dias que meu organismo estava parado. Então todo mundo veio se despedir de mim. Eu abracei todo mundo. Minha filha, eu sabia que a médica falou e reuniu e veio. Gente, eu fiz tudo que eu podia fazer por ele. E aí ela botou a carta na mesa porque a minha família, todo mundo ficava, meu Deus, vamos tirar desse hospital. Não adianta tirar desse hospital. Porque a pessoa que mais entende de doença inflamatória no Rio Grande do Sul sou eu. Dos médicos, eu sou a única que participa de congressos nos Estados Unidos e sabe tudo que é novidade para o tratamento. Ele não tem o que ser feito. Ele não aguenta ser aberto de novo. E se o organismo dele não funcionar em 7 dias, apodrece tudo dentro e ele morre. Então aproveitem esses minutos com ele e foi embora. Nossa. E aí, eu nunca tinha chorado dentro do hospital. Mas aquela tarde de sexta-feira, eu não conseguia parar de chorar. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu falava com Deus. Eu dizia, Deus, me dá a última chance. A última chance, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê a última chance. E nessa sexta-feira, o pastor Arnaldo iria assumir a igreja de Sapiranga, naquele final de semana. Ia ser a posse dele. E ele tinha que ter uma reunião urgente com o Beto, que era o vice-presidente dele. E eles tomaram uma decisão. Vamos fazendo essa reunião no caminho até Porto Alegre e vamos orar pelo Cleomar. Olha só. E naquela sexta-feira os dois chegaram lá para orar por mim. Que sensibilidade, Sim. né? No coração do pastor Arnaldo. E eles foram fazendo aquela reunião durante o caminho, né? E conseguiram chegar na sexta-feira e orar por mim. Oraram por mim. No sábado, eu recebi a visita do meu cunhado, pastor Naldinho Strasser, que é pastor em Vicente Dutra. E ele chegou, a minha irmã já estava cuidando de mim, já há várias semanas. Daí ele disse assim, eu preciso muito orar por ti. Faz 1 mês, antes de eu ser internado, Deus me mostrou um óleo de unção. Eu olhei para aquele óleo e disse assim, leva esse óleo para consagrar no monte. Porque na hora certa eu vou te mostrar a pessoa que é para te ungir com orar. Olha só. E a igreja de Vicente Dutra orou por esse óleo 30 dias no monte, consagrando esse óleo para Deus. Esperando a hora certa. Esperando a hora certa. E quando ele ficou sabendo lá que a minha família foi reunida para se despedir de mim, Deus falou com ele, agora é a hora. Vai a Porto Alegre. E ele veio. Chegou no sábado de manhã. Se reuniu com a minha família que estava lá. E ainda, porque todo mundo dormia nos bancos do hospital. E disse assim, Deus me mandou vir aqui orar por ele. Com muita autoridade, ele disse assim, e ele manda eu te dizer que tu não vai morrer. E que a obra que ele tem na tua vida vai acontecer. E a tua voz vai ser usada para curar gente. Glória a Deus. E eu acreditei naquela profecia. Ele disse assim, eu vou ungir o teu pé.
Eu naquela cama extremamente mal. Ele orou por mim, ungiu meu pé, ungiu a minha cabeça e foi embora. Meu organismo estava sem funcionar. No domingo ia fechar os 7 dias. Então era a minha sentença, né? Sim, era a última. Era a última. E eu me lembro que a minha irmã amanheceu aquele dia, até que eu pegasse no sono lendo o livro de Salmos para ele. Querido. Ela lia todo o livro de Salmos. Meu irmão, se tem alguém hospitalizado aí, vai visitar ele, mas não fica só lá, por ir. Enquanto essa pessoa está sendo tratada pelo médico, lê Salmos para essa pessoa, numa suavidade, na calma no ouvido dela. Você não faz ideia do poder que tem o livro de Salmos para quem está Momento de passando angústia. um momento de Glória a angústia. Deus. É reconfortante. Socorro Salmos- bem presente. O Salmos 91, Salmos 123, eu cheguei a criar, o ano passado, lives de oração baseadas no Salmos Salmos. 91. É os Salmos que eu sei que através desses Salmos Deus fala com as pessoas, porque falou comigo de um jeito muito forte. E a minha irmã amanhece lendo o livro de Salmos, clareando o dia e ela firme. Lendo. E de madrugada o meu corpo começou a tremer. Começou a tremer a minha barriga assim. E o meu pé, eu vi uma velhinha muito pequena. Um fósforo, sabe? Um fósforo aceso. Um luzeiro. Bem pequenininho, no meu pé. E aquela luz ela começou a subir em direção à minha cabeça e cada vez que ela subia ela ficava mais forte. Ela ficava... E eu não sabia se eu estava sonhando ou se aquilo estava acontecendo, porque você, à base de medicamentos, você tem muito... Algum delírio? Alguma delírio, coisa, você né? tem muito delírio. E é interessante essa parte, porque tu não consegue ver o que é delírio e aquilo que realmente tu tá vendo, ou tu não consegue discernir fraco no Sim. hospital. Eu me lembro que durante esse processo eu fui fazer um exame, fui tirado do meu quarto para fazer um exame, e aquele dia não foi delírio. Na fila para fazer o mesmo exame de madrugada, porque é quando sobra vaga para fazer exame, entrei para dentro daquele laboratório. Eu encontrei uma senhora de 93 anos de idade numa cadeira de roda, totalmente esquelética. Que ela olhou para mim e disse assim, ó, o que tu tá fazendo aqui? Pra que tu tá insistindo nisso? Se tu vai morrer, deixa essa vaga de exame para outra pessoa fazer. E eu tomei um susto quando eu acordei. Eu não sabia se ela realmente falou ou se aquilo era foi uma espiritual. visão, se era- Eu não conseguia. Mas aquela senhora me olhava com muita raiva, com muito ódio para mim. Eu disse, mãe, o que está acontecendo? A senhora viu? Eu disse, não vi vi nada. Ela não vi nada. Muito espiritual, cara. Muito espiritual aquilo. E foi dias antes, nesse processo de morre não morre, isso aconteceu comigo. E todas as vezes que eu pegava no sono, eu tinha uma guerra espiritual era uma guerra espiritual lá dentro. Porque a minha parte humana dizia assim, não dorme, Que não Porque- acorda mais. porque tu não acorda mais, porque tu vai morrer. E então eu lutava e ao mesmo tempo que a minha irmã orava, eu conseguia descansar, mas era uma guerra espiritual, dizendo Sim. assim, se tu morrer agora, lembra o que tu fez em tal. Sim, ficava aquela acusação. O diabo. O diabo vem com uma fúria para te acusar nesse processo de morte, para tentar roubar a tua fé no último segundo da tua vida. E agora tu tem duas vozes, a espiritual e o diabo falando contigo. Tu tem Deus, a tua fé e a dúvida agindo o tempo todo. Nesses últimos instantes de vida, tu começa a fazer uma análise do que tu viveu e parece que o diabo ele vem porque ele é o acusador. Ele te acusa de tudo que você fez, de tudo que tu fez desde a tua infância até... E eu começava a clamar, né? O sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados. E eu, ao mesmo tempo que orava, aquilo era muito forte. Era uma guerra espiritual muito travada dentro daquele hospital. E quando aquela madrugada isso começa a acontecer, aquela luz, que ela começa a crescer e vir em direção à minha cabeça, eu começo a tremer. Eu estava assim, urinar já há 7 dias. Eu tive vontade de ir no banheiro. E eu acordei a minha irmã. Eu disse, Cleia, por favor, me leva no banheiro.
Como Por assim, quê? banheiro? O que está acontecendo? Tá com vontade de banheiro. Ela começa a chorar. Jesus te curou. Glória a Deus. Eu tava só Tu por dar uma tá glória curado, aqui. o teu organismo está funcionando. Sim, está funcionando. Eu tô com vontade Graças do a banheiro. Deus. Eu senti que eu tinha sido curado naquela madrugada. Graças E ela a Deus. correu, chamou o médico e disse, olha, ele tá com vontade de banheiro. Médica, Então, né? ele tá... então ele foi curado. Olha só. É um milagre, a enfermeira dizia. É um milagre. Glória a Deus. Porque a minha barriga, ela tava já inchando, né? Eu Sim. era magro, mas aquilo Sim, tava inchando. mas era uma coisa de doente mesmo. De doente mesmo. E a médica no outro dia veio, a equipe toda de médico veio para quem tinha reunido a família um dia antes. Sim. Para mim morrer, agora se reuniram para dar alta. Graças a Ah, Deus. Deus é fiel demais. Deus e Deus me curou Glória a Deus. naquele domingo de manhã. Glória a Que Deus. Eu ganhei alta na segunda-feira e nunca esqueci daquela promessa. Deus vai usar a tua voz para curar a gente.